Fala galera, muitíssima boa noite pra todo mundo. Hoje, dia 13 de junho, dia dos namorados, tá ali o presente que eu dei pra minha belíssima. Então, feliz dia dos namorados pra todo mundo. Fico muito feliz aí de poder estar fazendo esse vídeo aqui nesse dia especial. E, cara, esse vídeo vai ser de um assunto que vem martelando na minha cabeça há algum tempo, porque já me perguntaram isso em lugares assim que eu mal posso explicar, sabe? Então, eu como uma pessoa que gosta da Nintendo e defendo muito o Nintendo Switch, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esse tema que, tipo, é um tema muito pedido, né? Porque todo mundo me pergunta sempre que eu falo do Switch, todo mundo pergunta, pô, mas vale a pena o Nintendo Switch aí em 2024? Sendo que logo aí vai sair o Nintendo Switch 2 e a gente vai estar conversando um pouco sobre isso hoje. Então, será que esse carinha aqui, ó, será que esse carinha bonitão aqui, chamado Nintendo Switch, tá valendo aí a pena? Esse aqui é o modelo OLED, né? Coisa maravilhosa. Esse aqui é o modelo normal dele, que é o de duas cores, né? Então, será que ainda tá valendo a pena esse carinha aqui? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Eu já queria ter feito esse vídeo há muito tempo. Eu, como uma pessoa que gosta muito da Nintendo, muitas pessoas me perguntam isso. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso agora. Uma das primeiras coisas que eu queria falar aqui é que o Nintendo Switch, ele já é um videogame que tem aí muito tempo no mercado, né? Então, ele tá aí há 7 anos no mercado. É um videogame que tá sempre se inovando. E uma coisa que a Nintendo faz, que ela faz com muito vigor e muita paixão no que ela faz, é conseguir tirar e extrair o máximo do hardware do teu console, né? Foi assim com o 3DS, foi assim com o GameCube, foi assim com o Nintendo Wii e não tá sendo diferente com o Switch, né? O Switch, ele se tornou um dos videogames mais vendidos no Japão e no mundo também. E ele e por que será que ele é esse videogame tão vendido, tão aclamado assim pelo pessoal que gosta de videogame? Eu acho que é porque tem um modelo novo, né, que a Nintendo trouxe de multicompatibilidade, que seria tanto você jogar na dock, né, que seria na televisão, quanto tu jogar portátil. E isso foi uma coisa assim muito nova que assim teve em outros videogames, só que acabou que quem popularizou mesmo foi a Nintendo. E assim, por que que eu devo comprar o Nintendo Switch, sabe? Porque sendo que vai sair um novo daqui a alguns dias. Porque realmente a própria Nintendo trouxe aí a público que até 2025, não, até março de 2025, parece que vai ter aí o lançamento do sucessor do Nintendo Switch, ou o Switch 2, ou o Switch U, ou o Super Switch, dados os nomes que já foram dados aos consoles aí da Nintendo. Eu acho que assim, mesmo com o sucessor do Switch, né, no mercado, eu acho que independente disso e, né, outros consoles anteriores da Nintendo mostra isso também, é que a Nintendo não esquece dos seus consoles antecessores. Então, obviamente, assim, é muito lógico isso, e isso tá muito claro para todo mundo que, né, acompanha o mercado de videogame, é que a Nintendo não vai esquecer o Switch. Por quê? Porque todo mundo vai ter o Switch e, né, muita gente vai estar com esse videogame. Então, por que que ela vai tirar, vai simplesmente esquecer esse público e vai focar só no Switch 2? Então, não faz muito sentido isso. Então, a pessoa que fala, pô, vou deixar de comprar um Switch para ir para comprar o Switch 2, ele tá perdendo uma pancada de biblioteca de jogos, de experiências, de diversão que ele pode estar tendo jogando no Switch. Então, e assim, como a Nintendo não vai esquecer o Switch, muitos jogos que vão sair para a próxima geração, que é o Switch 2, também vai sair para o Switch 1. Então, isso é muito lógico, sabe? Isso é muito lógico. Então, a gente precisa disso. Então, eu acho que assim, a Nintendo não vai abandonar o Switch tão cedo. E eu não vejo aí, assim, pelo menos pelos próximos 3, 4 anos, o Switch sendo esquecido ou ele parando de vender ou parando de ter jogos para ele, né? Então, eu acho que vai demorar muito até é porque o Switch ele traz muitos jogos, tanto os jogos indies quanto
jogos de geração, jogos AAA que batem em geração atual, sabe? Zelda, Mario, Princess Peach agora que saiu, o novo Mario, o Paper Mario A Thousand Years Doors. Então, assim, tem um conglomerado de biblioteca que com certeza elas batem em jogos AAA de outras franquias aí, né? Então, é uma coisa que só a Nintendo faz, que com um hardware tão pequeno, com um hardware tão, em questão de capacidade, um hardware tão fraco comparado com os outros consoles, ele consegue vender tanto. Então, isso é uma coisa muito da Nintendo, sabe? Uma coisa do feeling da empresa Nintendo. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é que, assim, com certeza vai existir uma coisa chamada cross-gen. E o cross-gen, ele traz essa multicompatibilidade de você ter tanto uma coisa para uma geração quanto uma coisa para outra geração. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, uma coisa que aconteceu com o 3DS, a eShop do 3DS não funciona. Eu não vejo isso acontecendo com o Nintendo Switch, né? Não pelos próximos aí 6, 7, 8 anos. Porque o Switch é um videogame que marcou a Nintendo, ele vendeu muito e, assim, é o videogame que mais vende jogo no mundo. Então, todas as desenvolvedoras de jogos querem ter os seus jogos na Nintendo, muitas vezes não podem por conta da capacidade do hardware, mas agora com o Switch 2 vai ter isso desmistificado, então a gente vai ter os jogos mais poderosos no Switch 2. Mas nada impede desses jogos mais poderosos terem uma versão reduzida ou uma versão renderizada em outros gráficos no Switch 1. Então, assim, é muito possível isso, né? Então, eu acho que a Nintendo não vai abrir mão do Switch tão cedo. Então, eu acho que a pessoa que tá com medo de comprar o Switch 1 e com vontade de esperar para comprar o Switch 2, eu acho que tá perdendo muita oportunidade de se divertir e, e realmente jogar a biblioteca do Switch, que é uma coisa muito gostosa, sabe? Uma coisa muito legal que eu ganhei hoje, aqui o Captain Toad, ganhei hoje da minha namorada, que coisa maravilhosa, ganhei de presente. E além disso, né, eu já ganhei também outras coisas da Nintendo também, o Bulbasaur aqui, coisa mais fofinha. Então, é uma coisa, assim, a Nintendo só não vai abandonar o Nintendo Switch 1, não vai. Então, assim, ela realmente não vai se esquecer desse videogame, porque é um videogame que traz muita renda para ela e muita gente lança jogos pro Nintendo Switch 1. Então, principalmente jogos indies, eu não vejo essas pessoas migrando tão facilmente pro Switch 2. É óbvio que elas vão querer migrar o mais rápido possível, porque vai existir uma demanda só pro Switch 2, né? Porque senão a Nintendo não estaria lançando outro videogame no mercado. Então, vai ter jogos exclusivos, é óbvio que vai, mas a Nintendo não vai esquecer do Switch 1, né, do Switch normal. Então, vale sim a pena, vale muito a pena. Uma questão muito importante que eu gostaria de passar para alguém que está na indecisão se vai comprar o Switch ou não. Eu acho que a primeira pergunta que você deve se fazer é: eu gosto dos exclusivos? Ou eu vou comprar o Switch porque ele é um portátil, sabe? Porque tem muito PC portátil por aí que dá de pau no Switch 1, que, né, consegue assim superar o Switch 1 em quase tudo. Então, por que eu vou comprar um Switch? Eu tenho mais renda para conseguir comprar uma outra coisa, sabe? Então, você tem que se perguntar sobre os exclusivos e sobre o que você quer jogar realmente. Então, se você tem a ideia de jogar muitos exclusivos, de focar muito na realidade da Nintendo, né? Focar na biblioteca que o Switch traz, e tanto não só a biblioteca, mas também a jogabilidade com os Joy-Cons, com a física dos Joy-Cons, a física dos jogos da Nintendo. Você tem que se perguntar isso, entendeu? Se você tem esse apego, essa memória afetiva com a Nintendo, eu recomendo demais, porque é o videogame mais top que eu já tive em toda a minha vida. E assim, tem o Nintendo Wii, o Wii também, que eu quero muito fazer um vídeo sobre ele, que é muito legal também. E assim, só que é de uma geração passada, já foi, então a gente tem que focar no agora. O Nintendo Switch vale a pena? Não só como vale,
como ele traz muitas memórias felizes e a maioria dos jogos da Nintendo é muito mais divertido em questão de mecânica do que outros jogos de outras companhias, sabe? Então é muito legal essa dinâmica da Nintendo. Outra pergunta que você deve se fazer é o seguinte: eu vou me divertir jogando no Nintendo? Sabe? Parece uma pergunta um pouco vaga, mas é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque se você se perguntar se você vai se divertir, você vai se imaginar jogando no portátil, ou jogando na sua TV os jogos da Nintendo. Então eu acho que quando você se pergunta isso, você vai colocar na cabeça, pô, eu vou ter a experiência de estar jogando nesse videogame. Aí muitas pessoas colocam na cabeça, pô, mas vai lançar o próximo, vou perder dinheiro. Então assim, você não vai perder dinheiro porque você pode revender ele depois, sabe? Então, assim, você pode recuperar parte desse dinheiro ou todo esse dinheiro se você não usar ele com tanta frequência. Então, se você tem essa dúvida muito grande, às vezes você pode pegar até um console usado e depois comprar um novo, sabe? Se desfazer dele e depois comprar um novo se você gostar. Porque, assim, muita gente no Brasil não tem condição financeira mesmo de comprar um Nintendo Switch. Mas tanto é porque os jogos também é muito caro e etc. Questão de jogos também dá pra falar em outro vídeo, mas os jogos da Nintendo, ele realmente são muito caros, então você tem que colocar isso na cabeça também. É uma coisa que tem que colocar no peso na hora de comprar, porque o preço do Nintendo ele é mais barato que os outros consoles do mercado, mas ele também tem essa questão dos jogos, sabe? Então é uma coisa que deve pesar na sua decisão também. Mas assim, em questão se vale a pena, se é divertido, se você vai ter o que jogar, se você vai ter possibilidade de conseguir jogar os jogos da próxima geração. Eu acho que tudo isso, cara, a resposta é sim para todas, porque você realmente vai ter em mãos uma coisa super poderosa e uma máquina de vender jogo bom, sabe? Então eu acho que é uma das principais coisas que você tem que colocar na tua cabeça que realmente é uma coisa de outro mundo, sabe? Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu fico aqui mais uma vez recomendando, né? Já eu falo muito de Nintendo aqui, fico aqui recomendando o Switch. Ele, pra mim, foi o melhor videogame que eu já comprei até hoje. O Switch, ele é único, então eu acho que vale muito a pena mesmo se sair a próxima geração. É isso, queria trocar uma ideia com vocês. Galera, muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu joinha, se inscreva aí. Tchau, até a próxima.